Boa noite, igreja. Antes da gente sentar, deixa eu chamar as crianças logo aqui. Vem cá, criançada. Vamos orar pelo culto infantil, para que Deus abençoe elas. Bastante criança bonita hoje, hein? Vem cá, criançada, vamos orar. Papai do céu abençoe vocês. Aí, ó. Um desfile de moda isso aqui, hein? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, para as crianças. Senhor, muito obrigado porque estamos aqui, ó Pai, te entregando nossas crianças, ó Deus. Ó Pai, que elas recebam de Ti a palavra, ó Pai, no formato que elas entendam, na linguagem que elas entendam, Deus. Te peço, Deus, para continuar abençoando essa igreja, o ministério infantil, ó Pai, para que ele tenha capacidade, ó Deus, para que ele tenha condições, ó Pai, de pregar a Tua palavra para essas crianças da forma que elas entendam. Abençoe-nos, ó Deus, para entendermos que essas crianças são a igreja de hoje e a liderança de amanhã. Abençoe, ó Pai, para que essas crianças sejam líderes de acordo com a Tua vontade. Abençoe suas famílias, ó Deus, os seus desejos, toda a sua caminhada. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Criançada, pode descer pela rampa. Devagar. O filho de Rainha está chorando aí, ó. Queridos, tem alguns avisos para dar. Já foi dado os avisos? Ainda não, né? Então, vamos falar sobre alguns avisos. Tenho, na verdade, um aviso só, que é o Acampa Dentro. Qual dia? Dia 11, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas. Quais crianças podem participar? De 5 a 17 anos, correto? Então, se você tem uma criança dessa na sua casa, 14, meu ponto aqui falou errado. Estou quase trazendo os meus, hein? Então, ó, de 4 a 14 anos. 5 a 14 anos. Vamos de novo? Sexta-feira, no dia 11, a partir das 19 horas, crianças de 5 a 14 anos estarão fazendo um acampa dentro. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão aqui se divertir, eles vão ter várias atividades, né, voltadas para a sua forma de entender, para a sua forma de ver. Vão também se comunicar com as outras crianças e vão dormir na igreja. Então, papais, mamães aí, tragam a sua criança, né? Tem uma inscrição e tem um acompanhamento dessa inscrição, né? Quanto mais criança, menos paga, que coisa boa. A cada 2 crianças é quanto? 15. Se você trouxer uma criança só, é 10. Se você tem uma criança... Isso, irmãos. Se você tem uma... Aí, ó. Se você tem uma criança, traga ela. Essa criança tem um vizinho, não tem? Tem um amigo da escola? Traga também. Traga para cá. Nós vamos fazer aqui um negócio muito legal com as crianças. Então, venha, não deixe de participar. Não deixe de ter sua criança. Amém? Glória a Deus, meus queridos. Bom, todos nós temos um caminho. Todos nós temos uma missão com Deus. Não temos? Quem é que sabe qual é a sua missão com Deus? Levanta a mão aí, só para eu saber se você está entrosado ou não com Deus. Ninguém sabe? Amém. Rosa sabe, ministra de música. Todos nós sabemos, todos nós, na verdade, entendemos um caminho em que Deus pode nos guiar. E esse caminho, ele é traçado por dificuldades, por vocação. Esse caminho é trilhado, né, com pessoas que estão ao seu lado, te ajudando. Algumas pessoas são algum percalço. Algumas situações te melhoram. Outras situações, elas te deixam na mesma. Algumas situações te deixam na zona de conforto. Outras te desafiam. Mas em todas elas você sai melhor. E nós, ao longo da Bíblia, nós vemos que as caminhadas, né, dos profetas, de lideranças, de reis, foram trilhadas dessa forma. Muitos desafios, muitos momentos em que não tem mais solução, não tem para onde ir, e aí Deus vai e abre as portas, Deus vai e mostra um novo caminho, Deus vai e nos direciona de uma forma em que a gente até não entende.
Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca esteve numa encruzilhada, numa rua sem saída e, de repente, um milagre acontece? Bom, essa é a nossa caminhada com Deus. Ela é cheia de milagres, grandes e pequenos. Milagres imperceptíveis, milagres que nós não sabemos que aconteceu, mas que nós estamos caminhando, achando que está tudo indo na normalidade. Bom, nessa caminhada, em todos esses milagres, né, nós temos exemplos, por exemplo, dos profetas, Elias e Eliseu, lembra deles? São os profetas que mais anunciaram, que mais fizeram, mais combateram o mundo, né, o pecado. Tiveram ali vários problemas com o Reino do Norte. Nós temos os líderes, como Moisés, tirou o povo do Egito, 400 anos de escravidão. Nós tivemos Jacó, que guiou o povo a ser realmente um povo. Tivemos a Débora, lembra da Débora? Uma juíza, em meio àquela sociedade, uma mulher se levanta para apoiar um outro que era para falar, mas ele não falou, então ela falou por ele, e juntos fizeram o que Deus tinha para fazer naquele local. Nós temos o rei Davi, aquele que até hoje é tido como o líder, o rei de Israel. Temos uma estrela com seu nome. Nosso Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. E o filho dele, Salomão, construiu um templo suntuoso, que se fôssemos construir hoje, talvez poucos países conseguiriam construir, de tão caro que ele ficaria. Então, essas pessoas trilharam caminhos. E em todas as pessoas que eu falei, essas pessoas tiveram momentos difíceis, momentos complicados, momentos de quase desistir, momentos em que a sua vida passou por um fio, momentos em que a sua jornada ficou a ponto de acabar. Mas aí, de repente, vem Deus e muda tudo, direcionando aquela jornada que estava prestes a acabar a um sucesso, a algo extraordinário. Bom, esses homens e mulheres que vocês ouviram, eles fizeram algo revolucionário no seu tempo. Mas eu queria hoje falar com vocês de uma jornada, uma experiência, uma história pouco falada. É do meu xará, do profeta Jonas. Então, por favor, abram suas Bíblias em Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2. Enquanto vocês abrem a Bíblia, Jonas ele foi chamado para anunciar o amor de Deus, anunciar o reino de Deus em um local, numa cidade que estava atacando Israel, num povo que estava sitiando Israel para invadir o reino do norte, né? Estava dividido, reino do norte. E aí, a Síria, a capital dela se chamava Nínive. Esses ninivitas, esses assírios, eles não tinham Deus, zombavam de Deus. E aí, Jonas vem com uma mensagem de 7 palavras. Dentro de 7 dias, Nínive será destruída. Essa é a mensagem que Jonas teve na cidade, atravessando ela. E aí os líderes ouviram, temeram o nome de Deus, e toda a cidade se converteu. Mas até Jonas chegar lá, aconteceu algo, e nós vamos ler agora. Jonas 2, de 1 a 9, minha versão é NAA, tá bom? Então, se você vê que está diferente aí, ó, show. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste na profundeza do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou escuro da Tua presença. Será que tornarei a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim, e para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Deus, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração. No Teu santo templo, os que o adoram ídolos abandonam aquele que lhe és misericordioso, mas
com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Bom, há várias interpretações desse texto, há vários comentários que dizem que esse texto foi um texto escrito posterior ao acontecimento que realmente aconteceu, né, naquele momento ali. Então, Jonas não escreveu essa poesia, isso aqui é poético, não sei se você percebeu, mas é uma poesia escrita pelo profeta Jonas, e ele remete tudo aquilo que ele viveu quando ele foi jogado ao mar. Lembra disso? Jonas foi jogado ao mar pelo pessoal lá dos barcos que estavam indo para Jope, né? E aí, para Tarsis, e aí ele foi jogado no mar. Nesse que ele é jogado no mar, ele vai afundando, e aí a ideia que esse texto dá é que antes do grande peixe o engolir, ele não falou do grande peixe aqui, repararam? Só falou depois. Antes do grande peixe engolir, ele fala que desceu até o fundo do mar, até a base das montanhas, as algas os enrolaram. Quando ele estava sem alternativa, Deus o ouviu. Deus ouviu a sua oração, o seu clamor, e o socorreu. Esse é o texto que nós lemos. E depois disso, sabemos que ele ficou no ventre do peixe durante 3 dias. Foi jogado na praia. E aí, nessa praia, ele percorreu o caminho de volta para Nínive. Então, eu aprendo 4 coisas. E hoje nós vamos falar sobre como retornar à nossa missão. Não sei se vocês perceberam, mas Jonas tinha uma missão no capítulo 1. Jonas 1:1. E vê a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vá até Nínive pregar a palavra de Deus. E ele fala: não, eu não quero não. Eu não quero para Nínive não. O que eu vou fazer lá? O que eu vou pregar em Nínive? Eles são nossos inimigos. Esse é o resumo de Jonas, tá? E aí Jonas, muito patriota, diz o que para Deus? Se eu anunciar a tua palavra em Nínive, o Senhor misericordioso vai salvar a cidade. E eles são meus inimigos. Eu não quero isso. Foi isso que aconteceu com Jonas. E Jonas fala: então, se eu prego em Nínive, Deus converte aquele povo, e agora, e meus inimigos? Não, quero que Deus mate os meus inimigos. Não tem registros de uma missão a outro país, outra cidade fora dos territórios de Israel, antes de Jonas. Jonas foi o nosso primeiro missionário. Sabia disso? Abraão foi, pregou na galera e tal, todo mundo em volta, beleza. Mas da cidade de Israel para a profecia, foi o Jonas. Jonas não quis ser um missionário. É a pessoa dele. Ele não quis, porque ele sabia que aquela cidade inimiga, aquela cidade opressora, aqueles inimigos que faziam mal para eles, seriam salvos também. Porque a Deus pertence a salvação. Então hoje nós vamos falar sobre retornar para a missão. Que missão é essa? Pregar a palavra de Deus a todo mundo. Pregar Jesus para esse mundo que está aí fora. Falar de Jesus, viver Jesus. Essa é a nossa missão. Então, se você está estacionado na sua vida, se você hoje não tem uma perspectiva de começar a fazer isso, se você esqueceu como se faz isso, se Deus quiser, hoje você vai lembrar. E hoje você vai retornar para a sua missão. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que nós podemos retornar à missão com arrependimento. Versículo 4, por favor. Então eu disse: estou excluído da tua presença? Será que tornarei a ver o teu santo templo? Não sei se você percebeu, mas parece uma sensação de abandono. Jonas, ele está indo no barco em direção a Tarsis. É jogado no mar. E aí, nesse mar, que ele vai afundando, ele vai vendo: Senhor, já era. Eu vou morrer. Então, será que eu não vou mais te ver? Por quê? Aquele povo não tinha a sensação de que nós temos hoje. Lembra que nós estamos falando do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era disponível para todos nós. Onde é que eu via Deus? Onde é que eu encontrava Deus? No santuário, no templo. Quando eu fazia meus sacrifícios, quando eu fazia as minhas liturgias, no templo judeu eu tinha Deus. Fora dele eu não tinha. Fora dele, Deus fazia aparições ou manifestações pontuais. Nós temos os profetas, os juízes, os reis, todos aqueles que foram chamados. 39 livros no Antigo Testamento falam disso. Várias pessoas passaram por esses livros.
E aí, esse pessoal que foi chamado por Deus no Antigo Testamento, não era comum ver alguém se levantar e começar a falar de Deus. Não era comum ver alguém começar a falar da palavra de Deus. Por quê? Deus não estava disponível para todos. Deus não estava disponível como o Espírito Santo está hoje. Para ter acesso a Deus, eu tinha que cumprir um protocolo escrito em Levítico. Quer ver Deus? Quer se encontrar com Deus? Temos um modo de como chegar nele, que está lá em Levítico. A partir disso, Jonas, que foi enviado para a Síria, para Nínive, nesse caminho de não querer ir mais, se encontra agora no fundo do mar. Você já quase se afogou numa piscina, na praia mesmo? Tomou um caldo daquelas ondas que vai te enrolando? Já, né, amigão? A casa caiu, né? Você já pensou, você no fundo do mar, no meio de uma tempestade, você cai naquela água, não sei se é escura, não deve ser escura, que é mais Mediterrâneo, né? Então ele cai naquele fundo daquele mar, vai se embolando de uma forma que ele não consegue voltar. E ele pensa, morri. Já era, vou morrer. E nesse momento ele fala, Senhor, será que eu nunca mais vou voltar à igreja? Será que eu nunca mais vou ver Leandro tocando violão e cantar? Será que eu não vou ver mais todo aquele movimento da igreja? A IBD, o cafezinho antes da IBD começar. Eu não vou ver mais esse templo bonito de cinza, bacana, uma igreja vibrante. Eu não vou ver mais isso? Essa foi a sensação de Jonas. E alguém já disse que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Jonas estava vendo isso acontecer na frente dele. Talvez nós estamos aqui, nós estamos perante Deus, nós podemos adorá-lo, nós temos liberdade para isso acontecer, e não damos valor. Vai chegar um momento em que nós vamos tentar achar, nós não vamos encontrar. Vai ter um momento que a gente vai querer vir a essa igreja, cheia de gente ruim, vai querer vir nessa igreja cheia de gente chata, vai querer vir nessa igreja cheia de gente com defeito, e a gente não vai conseguir. Então se arrependa. Primeira coisa que eu entendo que Jonas fez, ele se arrependeu daquilo que ele falou em Jonas 1:3. O Jonas 1:3 ele fala, ele questiona Deus. Ele não quer, ele se arrepende de estar na presença de Deus. E agora Jonas 2, versículo 4, ele fala, ó Senhor, que saudade dos seus templos. Que saudade de estar na sua presença. Que saudade daquela responsabilidade. Que saudade daquele ministério. Que saudade daquelas pessoas ruins. Pois é. Se arrependa disso. Nós precisamos estar na presença de Deus. E quem está do nosso lado está na mesma caminhada que nós. E outra pessoa que teve essa sensação, esse sentimento de abandono foi Jesus. Jesus, perto de ser crucificado, as suas últimas, a ti eu entrego o meu espírito, né? Ele fala o quê? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Abandono. Ele sentiu todo o peso do pecado. Será que Jonas não estava sentindo esse peso do pecado? Será que nós, quando nós esquecemos da felicidade, da alegria de estarmos no templo de Deus, adorando a Deus, não estamos cheios de pecado? E só não entendemos que aquilo ali é o pecado atuando na nossa vida? A nossa vontade é estar sempre na presença de Deus, mas quando isso nos afasta dele, a gente sente saudade. Saudade de quê? De estar na presença de Deus. Isso é o início do arrependimento. Lembrar das coisas que aconteciam. E outra pessoa que eu lembro é Adão e Eva, lembra deles? Adão e Eva passeavam no jardim com Deus. Na viração do dia, o que era isso? De tardinha. Ao entardecer, Deus vinha no jardim, andava com Adão e Eva, conversava com eles. E aí, depois do pecado, o que aconteceu? Deus chama eles. E eles fogem da presença de Deus. O que aconteceu com Jonas? Deus chama Jonas para ir para Nínive. E Jonas foge da presença de Deus. E da mesma forma que Deus deu uma segunda chance para Adão e Eva, colocando aquelas roupas, né, improvisadas de bicho ali, para eles não se sentirem nus, a mesma coisa Deus fez com Jonas. Jonas, está vendo como é que agora, longe da minha presença, é ruim? E aí Deus manda o que para ele? Um grande peixe. O grande peixe não foi a morte de Jonas. O grande peixe foi a salvação de Jonas.
E aí, qual é o seu grande peixe? O que precisa acontecer para você lembrar de estar na presença de Deus? O que é que precisa acontecer para que Deus... Qual é o processo que precisa acontecer para você lembrar de Deus? Para nós nos esquecermos desse mundo. Esse mundo é muito fácil, irmãos. É tudo muito líquido. É tudo muito simples de conseguir. Se você sair na rua aqui e quiser qualquer coisa, você consegue qualquer coisa. Até sem dinheiro. Que para isso parece qualquer um. Para fazer a coisa certa, não. É mais difícil. O caminho é estreito. E a Bíblia já fala isso. Olha, se você quer trilhar um caminho largo, onde todo mundo consiga acessar, um caminho onde qualquer pessoa consiga trilhar, esse caminho não vai levar a Deus. O caminho que leva a Deus é da mesma largura da porta que está no fim dele. E a porta é estreita. E o caminho é árduo. Em momento nenhum, Jesus, Deus, ninguém promete flores. Ele promete o quê? Aflições. No mundo tereis aflições. Qual é o nosso conforto? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu estou com vocês até a consumação desse mundo. Amém? Segunda coisa que eu aprendo. A primeira foi com arrependimento, né? E eu consigo retornar à nossa missão com humilhação. Versículo 5 e o 6a. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim, para sempre. O fundo do abismo. A gente chama de o fundo do poço. Quando não se tem mais alternativas. Como a gente já falou algumas vezes, Jonas estava prestes a morrer. Quem já ficou prestes a morrer? Sabe o que Jonas estava sentindo. Você já, como eu falei do caldo aqui na praia, né? Mas essa sensação de morrer asfixiado, diz a ciência que é uma das piores tipos de morte. Eu não sei porque eu nunca fiquei asfixiado a ponto de quase morrer. Mas eu acredito. Porque se você ficar um pouquinho mais, você fica meio agoniado, né? Você imagina tempos ali, e aquela coisa, e aquela situação sem solução, estar se afogando e não ter como sair. Fundo do abismo. Toda vez que você vê abismo na Bíblia, ele remete ao fundo dos mares. E o fundo dos mares e o abismo, para o judeu, é uma coisa sem escapatória. É uma coisa que é considerado até um inferno para eles. O inferno para eles também é um abismo. O grande abismo. Então, Jonas estava a ponto de entrar num lugar em que não conseguiria sair mais. Na verdade, ele já estava lá. E nada que ele podia fazer conseguiria resolver o problema dele. A nossa lição desse ponto é que, se nós não nos humilharmos, como diz a música que acabamos de cantar, reconhecer que Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos acompanha, aquele que nos salva, aquele que nos orienta, aquele que é o Senhor da nossa vida, nós não conseguiremos sair dos nossos abismos. Nós não conseguiremos resistir a tudo que vai nos acontecer. E vai acontecer. E já está acontecendo. Vai continuar acontecendo. Lamento te informar isso. Se você veio hoje esperando uma palavra de alívio, desculpa, o alívio é no final. Você já chegou no final? Quem já chegou no final, levanta a mão. Ninguém chegou no final. Mas o final, temos o alívio. Na caminhada, não. Na caminhada temos Deus. O que é que Paulo pede para ele? Senhor, tira esse espinho da carne. Senhor, eu não consigo conviver com esse problema. Se era um pecado, eu não sei. Se era uma doença, a gente não sabe. Provavelmente era uma doença por conta do espinho na carne, né? Se fosse pecado, Paulo trataria de cuidar dele. Pode ser uma fraqueza, pode ser um pecado, pode ser N coisas. Mas, Paulo fala o quê? Tira isso de mim. O que Deus fala com ele? Paulo, a minha graça te basta. Você vai continuar com esse espinho, para você saber que você não é perfeito. Para você saber que você precisa se humilhar. Nós precisamos nos humilhar. Queridos, humilhar não é ficar debaixo do pé de ninguém. O que significa humilhar?
Humilhar é a capacidade de nos tornarmos aquilo que nós somos de verdade. E o que você e eu somos? Barro, terra. Nós não somos nada. Nós somos nós somos uma alface que pensa. Parou pensar nisso? Nós temos tudo que a terra tem, só que a gente pensa. E aí isso nos diferencia do restante dos bichinhos que tem por aí. Mas isso não é suficiente para você dizer, eu consigo dominar o meu pecado. Quem dera. Eu consigo sair do meu pecado. Quem dera, irmão. Então não precisava de Jesus. Quando Jonas se vê no final da sua linha, no final das consequências de tudo aquilo que ele fez, o que ele vê? Daqui eu não consigo passar. Daqui para frente, só para trás, como diz o outro, né? Então, qual é o ponto que nós temos que chegar para reconhecermos isso? Será que nós temos que chegar no limite da nossa vida? Algumas pessoas são expostas a isso. Será que nós temos que clamar Deus do fundo do abismo? Não sei se o que você está vivendo é o seu abismo. Mas, se necessário, faça isso. Clame a Ele. Se humilhe perante Ele. Torne-se aquilo que Ele realmente criou você. Você é criatura. Criatura não determina nada. Criatura não manda em Deus. Criatura não fala, eu vou orar e o Senhor vai responder. Não, irmãos, é ao contrário. Senhor, por favor, se for da Tua vontade, olhe para mim. E sabe qual é o maior problema aqui? A maior situação aqui? Deus sempre vai ouvir um coração contrito. Um coração altivo, Ele não ouve. Um coração contrito, Ele ouve. Isaías 59:1. O que fala lá? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Portanto, meus queridos, peça, creia, ore, busque e, por favor, se humilhe. A humilhação não é o que nós vemos no mundo. A humilhação é a capacidade de nos tornarmos servos. Capacidade de nos tornarmos criaturas de Deus. Seres humanos falhos, cheios de problemas. A terceira coisa que eu aprendo é que precisamos voltar à nossa missão com adoração. O versículo 6b, a partir do B, né? Do 6. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Um clamor, uma oração, é uma adoração de exultação a Deus. Quando você adora, quando você louva, quando você ora a Deus, você está adorando a Ele. Quando você faz a vontade dEle, você está adorando a Ele. Jonas já tinha acabado de começar a fazer a vontade de Deus. Ele estava no momento em que falou assim, agora não tem mais para onde correr. O que eu vou fazer? Eu vou me render à vontade de Deus. Então eu adoro a Deus, ali onde eu estou. Era o melhor lugar para adorar, irmãos? Onde é que ele estava mesmo? Vamos lembrar? No fundo do oceano, no fundo do mar. Provavelmente muito perto do assoalho do mar mesmo. Envolto a algas, né, pelo que está escrito aqui. E é nesse lugar que ele adora a Deus. E depois ele continua fazendo isso durante 3 dias, aonde? Num templo com ar-condicionado, com cadeiras de madeira de lei, né? Com iluminação. É isso que aconteceu? Não. Ele continua adorando aonde? Na barriga do grande peixe. Será que era cheiroso lá? Será que tinha iluminação humanizada? Lâmpadas quentes ou frias? Será que tinha isso? Será que tinha microfone dentro do grande peixe? Por que a gente escolhe o lugar para adorar, então? O melhor lugar para adorar é quando você reconhece que Deus é o seu Senhor. Ali é o lugar para você adorar. Na verdade, você já acabou de adorar a Deus. Adore a Deus onde você estiver. Não dependa de ambiente. Não dependa de música. Não dependa de um louvor bem cantado. Não dependa de estar com a barriga cheia. Não dependa. Isso tudo é muito bom. Amém. Mas não dependa disso. Porque isso torna a nossa adoração com
condicional. E nós devemos adorar a Deus incondicionalmente. O que isso quer dizer? Eu não preciso... outra música que vocês cantaram aqui, ó. Eu não preciso transformar pedaços de pães para... que no deserto tu estás cuidando de mim. Eu não preciso de sinais extraordinários de Deus para dizer que Deus está comigo. Eu não preciso fazer o céu abrir no meio dizendo, filho, eu estou com você. Não precisa disso. Deus está conosco. Amém? Então vamos seguir. O salmista, no Salmo 34, tem uma ideia muito próxima do que Jonas está vivendo ali. Salmo 34, 17 e 19 diz o seguinte: os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Adore a Deus quando estiver tudo bem, irmão. Adore a Deus quando estiver tudo mal. Adore a Deus quando você não sentir nada. Adore a Deus. Louve ao Senhor. Não precisa cantar para louvar a Deus. Você não precisa abrir a boca para louvar a Deus. Mas, se possível, glorifique o nome dEle. Onde você estiver. Eu estou no terminal de Vila Velha, num banheiro terminal de Vila Velha, agoniado, angustiado. O que eu vou fazer? Eu oro. Eu fecho os olhos, Senhor, me ajuda. Esse é o fundo do seu abismo. Esse é o lugar que você não tem o porquê, mas você faz isso. Porque é lá que Deus vai te ouvir. É lá que Deus vai te alcançar. Deus não precisa de nada geográfico, Deus precisa de estado de espírito seu. Você quer adorá-lo? Ele vai estar com você. Mas em espírito e em verdade. Você não pode acionar Deus como se ele fosse uma lâmpada mágica, né? Lembra disso? Como é que funciona a lâmpada mágica? Senhor, eu quero isso e isso. Tchau. Deus não é isso. Esse é o problema da nossa adoração. Ela tem um interesse, ela tem uma segunda intenção. Você acha que Deus não sabe disso? Você acha que Deus, que é o soberano, criador, sustentador, onisciente, onipotente, onipresente, não sabe que você está adorando Ele por segundas intenções, meu irmão? E aí eu te pergunto, o nosso modelo de culto, o nosso modelo até de religiosidade, não de religião, religiosidade, que é o quê? É o modo com que nós tentamos alcançar Deus. Esse modelo nos faz adorar a Deus pelo que Ele pode fazer para conosco, não pelo que Ele é. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Eu sou o que sou. Alguns falam que é eu serei o que serei. Para mim não altera muita coisa, sabe por quê? Porque Ele é o que Ele precisar ser. Ele é, Ele não foi criado, Ele não existe, Ele é. Quando alguém existe, pressupõe uma criação. Deus não foi criado, Deus é o Criador. Então Ele não está no nosso plano, Ele está através desse plano. Ele é. Tudo que não é Deus depende totalmente de Deus. Parou para pensar nisso? Então adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Adorar a Deus deve ser a sua primeira e a última coisa que você vai fazer no seu dia. É a primeira e a última coisa que você vai fazer na sua vida. Amém? A quarta coisa que eu aprendo, e a última, é que eu retorno à minha missão, arrependendo, com humilhação, com adoração e agora com gratidão. Versículo 9. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ser grato, apesar das dificuldades. Ser grato, apesar de tudo. Perdi o emprego. Ah, Deus não me ama. É essa a nossa postura? Por que Deus? É isso que nós devemos fazer? Aconteceu algo na sua vida que você não ficou muito feliz. Senhor, muito obrigado, porque eu estou vivo. Senhor, muito obrigado, porque apesar de tudo, eu estou aqui falando com o Senhor. Obrigado, porque apesar de tudo, eu consigo te alcançar, te sentir, te ouvir, te adorar. Ter um coração grato
é o que a gente precisa ter para alcançar a Deus e para retornar à nossa missão. Ser grato, irmãos, com uma vida financeira equilibrada. Ser grato com uma casa confortável. Ser grato com um emprego dos sonhos, com a conta salarial, com a conta do banco gorda, é muito fácil. E ser grato em situações extremas, como é que é? Quem nunca passou por uma situação extrema? Um filho doente, uma doença num ente querido muito forte, uma perda muito significativa, uma pessoa, perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu um casamento, um relacionamento, um filho está internado, um pai internado. Essa situação, situações extremas. É nessa hora que você vai adorar a Deus, é nessa hora que você vai ser grato. É esse que é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente não consegue ser grato nesse momento. O dia já acorda feio, né? Quando você está na situação, você acorda, você levanta da cama, e aí você vê que o mundo está todo contra você. Não é isso que aconteceu. É só você e a sua percepção que alterou. O mundo continua do mesmo jeito. O sol nasce para todos. A chuva vem para todos. Os problemas e as soluções também vêm para todos. Mas quando estamos com esse coração, do jeito que Jonas poderia estar, nós não vemos Deus. Nós colocamos algo na frente de Deus. E esse algo precisa sair. Nós temos que ter um coração grato. E aí a gente consegue enxergar Deus. A gente consegue ver o que Deus tem para nós. A gente consegue ver os caminhos que Deus tem para a nossa vida. Você já conversou com uma pessoa que não é grata? Você já pensou com uma pessoa mal agradecida? Não é ruim? Uma pessoa amarga, né? Uma pessoa que nada está bom. O copo está meio cheio ou meio vazio? É, meio vazio, né? Mas também não tem água. Nossa, que água quente, Evinho. Porque tem água mais gelada, hein? Olha, esse ar está meio quente hoje, gente. Ninguém ligou esse ar-condicionado, não? Pelo amor de Deus, hein? Não é chata uma pessoa assim? Tudo reclama. Nada está bom? Ó, tem um negócio queimado ali, hein? Melhorar isso aí que não está legal, não. Quem botou esse troço aqui? Não tinha que ser um púlpito bonito? Pessoas assim estão ao nosso redor. E às vezes você é uma delas. Não seja essa pessoa, pelo amor de Deus. Seja grato. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa em que as outras queiram ficar perto. Seja uma pessoa como Jesus foi. Qualquer lugar Jesus entrava e saía. Jesus estava numa festa, num casamento. Jesus estava andando na estrada com seus discípulos. Jesus entrava nas casas. E onde ele ia, juntava pessoas. Você acha que o discurso dele era: o ar-condicionado está muito quente hoje. A igreja está vazia. Será que eu prego aqui? Você acha que Jesus Cristo se importava com isso? Precisamos ser igual a Ele. Sejamos gratos. Nesse episódio que ele falou: Senhor, eu estou sentindo abandonado. Senhor, eu não sinto mais o Senhor. Na cruz, o que ele pergunta? O que ele pede? Senhor, passa de mim esse cálice. Mas o que ele faz? Mas, se não for possível, que seja feito a sua vontade. A vontade de Deus na nossa vida é maior que a nossa. A vontade de Deus na nossa vida é soberana. Seja grato por isso. A nossa visão limitada consegue enxergar só até onde os olhos conseguem ver. Deus consegue ver toda a nossa história. E Ele é o responsável pela nossa história. Ele consegue ver do início ao fim tudo que nós acertamos e erramos, aonde nós deveríamos ir, onde nós não fomos, onde nós fomos. Por isso Ele é soberano. E esse Deus está falando para você: não faz isso agora. Ou não faz isso hoje. Ou não, para você isso aqui não vai servir. Talvez essa experiência que você está tendo com Deus, nesse momento de eu quero fazer algo, mas não consigo, é Deus falando com você: não, agora não. Ou, para você, isso não vai funcionar. Quem sabe você não precisa orar para entender de Deus o que precisa ser feito. E aí, andar do lado de pessoas gratas nos faz bem. Ser uma pessoa grata é um estilo de vida. É uma pessoa alegre. É uma pessoa que vê o copo meio cheio. Vê o ar-condicionado: não, mas tá bom, tá meio frio hoje, né? Tá tranquilo. A igreja está vazia, amém, esses irmãos preciosos vieram. Essa é a resposta de uma pessoa bem agradecida, uma pessoa do bem.
Essas pessoas estão para frente, as pessoas estão anos-luz na frente das outras. Tem uma história, que é o seguinte, um cara foi num barbeiro cortar o cabelo, né? E aí, chegando lá, ele falou assim, olha, semana que vem eu vou viajar para a Inglaterra, né? Na época que a rainha estava viva ainda. E aí, ele falou assim, barbeiro invejoso, né, do mal, assim, cara meio azedo, assim, cortando cabelo. É mesmo? O que você vai fazer lá? Não, vou lá ver a rainha. A rainha? Você? Rapaz, a gente está em Guaranhuns. Como é que você de Guaranhuns vai lá na Inglaterra ver a rainha na Inglaterra? Está doido, rapaz? Não, vou lá sim. Aí ele, estou cortando o cabelo. Você vai pegar que avião? O barbeiro perguntando para ele. Aí ele falou, não, vou pegar acho que o Airlines, né? Fala uma marca de coisa. Emirante, como é que é? É isso aí que a Di falou. Isso, Airlines. E aí, ele vou de Airlines. Vou chegar lá na Inglaterra e tal, vou ficar naquela avenida famosa, com aquele hotel Bristol lá. Aquele Bristol lá, disseram, pai, tem um monte de avaliação ruim dele. Eu não sei não, viu? Acho que você não vai conseguir ficar legal lá, não. E eu vou ver a rainha nas 4 da tarde, que vai ter um chá, não sei o que, ela chama algumas pessoas, e uma pessoa que ela chama lá, toma um chá com ela. Aí ele, você acha que vai ser você, cara? Logo você, brasileiro de Guaranhuns? Aí falou, vou tentar, né? Custa nada. E ele terminou de cortar cabelo, obrigado, tchau, foi. Umas semanas depois, esse cara volta, né? E entrega para o barbeiro uma camisa da Inglaterra. Aqui, ó, comprei para você. Aí, e aí, você foi lá? Fui, cara, fui. E aí, e o avião? Rapaz, o que aconteceu? Eu comprei a passagem, cheguei lá, não tinha mais para o meu voo, só tinha para o voo depois. Sabia que ia dar errado, falei com você, cara. Eu estou te falando que ia dar errado. Então, eles me deram a primeira classe por conta disso. Aí eu fui. Aí ele, é. E lá, como é que foi o hotel? Não, então, o hotel, eu cheguei lá, o hotel que eu hospedei, eu comprei um pacote para ficar 3 dias lá, só que eu só pude ficar 2 por conta da passagem que trocou. Então deu errado, né? Aí ele, não, eu consegui um upgrade na minha hospedagem e só tinha o quarto presidencial. Eu tive que ficar lá na cobertura. Aí o barbeiro, sério? E o barbeiro aqui, né? Você estava se mordendo já, né? E aí esse cara chega e fala com ele assim, olha só, eu fui lá às 4 da tarde para falar com a rainha. Deu um temporal, quase ninguém foi. Foi eu e mais um pessoal, só que eu fiquei lá na frente. Aí ela falou, vem cá você. Aí me chamou, eu tomei chá com a rainha. Aí ele, não é possível. E aí eu cheguei perante ela, assim, abaixei, me ajoelhei. Adivinha o que ela falou, o barbeiro? O que ela falou? Que cabelo mal cortado que você tem, meu filho. Cuidado, você pode ser o barbeiro. Cuidado, você pode ser o barbeiro. Não seja o barbeiro, queridos. Seja grato, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa positiva, seja uma pessoa que consegue enxergar Deus em qualquer circunstância. Aí você vai alcançar, você vai romper a sua missão, você vai completar a missão que Deus te deu, você vai romper os desafios, você vai ter gente do seu lado, você vai ter Deus do seu lado. E para encerrar, mostrar fidelidade apesar das dificuldades, reconhecer o poder e soberania de Deus, reconhecer os erros, os nossos erros, e pedir perdão por eles, agradecer a Deus acima de qualquer circunstância, qualquer uma que seja, inclusive as mais absurdas, agradeça a Deus. E se nada for favorável, que seja feita a vontade dele, amém? Depois desse episódio, Jonas, ele vai a Nínive, prega, a cidade toda se converte, e adivinha o que ele faz? Obrigado, Senhor, tudo foi feito de acordo com a tua vontade. É isso que ele faz? Não. Ele sobe num lugar, onde dá para ver a cidade, e começa a debater com Deus. Eu sabia que o Senhor ia salvar a cidade. Eu sabia que o Senhor era bom, por isso que eu não queria pregar para eles. Deus faz nascer uma árvore, um pequeno arbustozinho chamado boboreira, né? E aí ele passa aquele dia, muito quente, ela morre no outro dia, e Jonas reclama com Deus, Deus, você matou a boboreira. Aí ele falou, Jonas, você está reclamando da boboreira que morreu, mas não tem piedade daqueles que estão na cidade de Nínive? Igreja Batista Guaranhuns, vocês estão olhando para onde que vocês não estão vendo o mundo aqui fora perecendo? Para qual motivo nós estamos adorando a Deus aqui nesse templo? Por qual motivo nós estamos aqui, se não é para conquistar aqueles que estão ali fora? Por que nós estamos contidos às 4 paredes?
Por que nós não vivemos Cristo a ponto das pessoas perguntarem: por que você é feliz e eu não sou? O que é que tem em você que não tem em mim? Não sejamos igual a Jonas. Nós não sabemos o fim da história de Jonas. O livro de Jonas acaba aqui. Ele discutindo com Deus. Acabou. Não sabemos se Jonas teve outro local para que pregou. Não sabemos se Jonas retornou a Israel. Não sabemos nada da história de Jonas. Só sabemos que ele fugiu, fez a missão com Deus, e depois ele ficou questionando Deus, debatendo com Deus. Por que Deus era tão bom assim? E aí, meus queridos, eu falo com vocês hoje. Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo. Nós é que somos ruins. Precisamos de Deus. Precisamos retornar à nossa missão com Deus. Adorá-lo, servi-lo, nos humilharmos. E assim nós vamos conseguir romper os desafios. Amém? Nós estamos com o ministério de louvor.